E aí, gente, vamos embora? Vamos com o podcast da Copa do Brasil hoje, né? Tivemos muitos jogos, muitas decisões em penalidades, torcedores felizes, torcedores tristes, torcedores em uma absoluta polvorosa, como é o torcedor do Corinthians, torcedores com uma profunda frustração, como é o torcedor do Internacional. E ao final do podcast de hoje a gente vai ouvir o técnico Juan Pablo Vojvoda, tá? Você pode estar se perguntando por que a gente vai ouvir o Vojvoda hoje. Normalmente a gente não ouve, né? Os clubes. A gente ouve sempre os clubes de mais massa, né? Os gigantes, né? Não que o Fortaleza não seja. Não que o Fortaleza não seja gigante, mas a gente sempre acaba ouvindo os clubes com mais torcidas. E até podcast de hoje até tem até menos visualizações, já não tem muitas, né? E hoje talvez tenha até menos, mas a minha motivação para ouvir o Vojvoda hoje é em virtude, cara, de tudo que aconteceu no Fortaleza nos últimos dias, né? A venda do Moisés, maior venda aí de um clube nordestino na história, e o discurso do Vojvoda. Assim, o que ele fala no pós-jogo é algo que é impressionante, cara. Se a gente vê mais um jogo mais uma rodada em que o Abel Ferreira é expulso, e do outro lado, você tem um cara com um temperamento e com uma tranquilidade que, assim, é um paradoxo, né? São os dois técnicos mais longevos. A gente pode dizer que talvez, se a gente juntar o Fernando Diniz também, que já tem uma certa longevidade, são os melhores trabalhos de momento hoje, pensando no conjunto geral, tá? De sequência, de trabalho bem fundamentado, de trabalho bem implementado. Só que, assim, uma diferença brutal de temperamento que é impressionante. Sim. Eu queria até trazer com vocês, e eu vou tentar agilizar o podcast de hoje, para chegar no ponto da entrevista em que o Vojvoda fala sobre o primeiro pênalti do Palmeiras no jogo da ida da Copa do Brasil. Aquele pênalti extremamente polêmico, né? Que a imprensa esportiva debate até hoje se aquele pênalti não acontecesse, que aquilo condicionou o jogo, que aquilo prejudicou o Fortaleza. E se você tiver a paciência, e eu faço o convite de antemão, tenta aguardar, tenta esperar para você ver o que o Vojvoda vai falar sobre esse lance. Assim, eu sempre elogio muito o Dorival Júnior, né? Que o Dorival Júnior sempre dá coletivas muito bem. Cara, assim, é um cara muito diferente quando ele fala. Porque ele não se destempera, ele não. Cara, ele sempre tem o jeito. Cara, ele tem o jeito dele, sabe? De ver o futebol, de fazer as coisas no futebol. E o Vojvoda, assim, cara, é outro treinador que eu gosto muito de ouvir. Os três que eu gosto mais de ouvir hoje, né? O Luiz Castro é o primeiro. O Luiz Castro é o primeiro. O Dorival e o Vojvoda. São três caras que. Não que eu não goste de ouvir o Abel, não que eu não goste de ouvir Mano Menezes, eu gosto de ouvir todo mundo. Mas assim, o que esses três caras eles fazem em coletiva, todo mundo, a gente obviamente não prega que todo mundo seja igual, mas eu acho que esses caras deveriam ser uma inspiração, até para a nova geração, do que, cara, do como você pode ver o futebol de uma forma diferente. Eu não acho que o treinador pilhado, como é o Abel, como é o Fernando Diniz, às vezes fica bem pistola com a imprensa, como o Mano Menezes às vezes faz, como fez o Luxemburgo agora, depois dessa classificação. Não ficou pistola, mas ficou bem agitado, né? Eu acho legal. Eu gosto de treinadores como o Renato Gaúcho, um cara que tem muita gente que odeia, mas um cara muito folclórico, fala muito pouco de tática de jogo, mas ele vai sempre para um lado muito folclórico, faz a sua provocação. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu gosto muito de ouvir esses caras, porque eles não, sabe, o futebol pode ser injusto, o futebol pode ter vários problemas, mas esses caras não ficam procurando, sabe? Eu não vou ficar procurando. Sim, o Luiz Castro, mais uma coletiva em que o Daron parou muito o jogo, mas é o trabalho dele, né? Ele tá fazendo o trabalho dele, a gente fez o nosso. É o que o Luiz Castro falou. Ele poderia criticar o Daron. Pô, a gente tava querendo fazer a bola correr, o cara ficar parando o jogo. Pô, o Daron parou muito o jogo, mas assim, é o jeito dele. Ele fez o trabalho dele certinho. E a gente tá fazendo o nosso, sabe? E aí,
Você pega um Dorival Júnior que ele elogia, vira e mexe o trabalho do Rogério Ceni até hoje. E ele poderia simplesmente falar, pô, eu tive que reconstruir tudo, sabe? Tinha muita coisa diferente, muita coisa que realmente eu entendi porque que o time não tava virando. Não, ele elogia, ele não dá um teste do trabalho, porque ele sabe que teve um trabalho ali. Ele sabe que teve o trabalho. Ele poderia simplesmente chegar e falar, pô, tá difícil, porque é um trabalho diferente, eu não tô acostumado, a gente vai ter que fazer esse negócio virar. A mesma coisa do Luxemburgo também, ele poderia simplesmente falar, pô, eu não tô aqui para falar de quem passou antes. Ele falou nessa coletiva de novo. Só que esses caras, esses três caras que eu cito, cara, o Luiz Castro, o Vojvoda e o Dorival, eles não ficam procurando. Assim, ah, desculpa. Não, cara, não tem isso, não tem. A arbitragem prejudicou, não tem essa, cara. Não tem essa, assim. O futebol, ele vai ter dessas coisas e esses caras entendem que tem essas coisas. Óbvio que, pô, deve ter uma frustração gigantesca do Vojvoda, mas, mano, não tem muito o que fazer, cara, né? A gente tem que lidar com isso, esse é o futebol. É óbvio que a gente sempre deixa o protesto quando acontece uma bizarrice, e eu achei que esse lance foi uma bizarrice. Eu falei sobre isso aqui depois do jogo. Mas cara, assim, é o futebol, sabe? A gente vai ter que. O que o Vojvoda, por exemplo, ele foca é que, cara, eu vou seguir trabalhando. A gente vai trabalhar e a gente vai ter que lidar com as adversidades. Seja o adversário que vai impor adversidades, seja as condições do gramado, seja a arbitragem. E a gente vai lutar contra todo mundo. Só que a gente vai trabalhar na nossa humildade e vai fazer a nossa parte. Se infelizmente a gente perder e ser desclassificado e perder uma bolada, né? Que eu não acho que o Fortaleza foi eliminado por isso. E o Vojvoda até enaltece, por isso que eu quero ouvir com vocês, o Vojvoda, ele até enaltece o feito do Palmeiras. Ele poderia falar, pô, aquele primeiro pênalti acabou com a gente, velho. Quebrou as pernas. Que aí a gente sai mais pro jogo, a gente se expõe mais, descondicionou muito. De novo, eu falo aqui, eu não acho que condicionou o jogo. Porque você. Por que, que eu não acho que condicionou o jogo? Porque o Fortaleza manteve a mesma postura. E o Palmeiras soube explorar essas fragilidades. O Fortaleza não marcou. E o Vojvoda, ele teve, aparentemente, pelo que ele vai falar, ele teve o mesmo entendimento. A gente fez um bom jogo, a gente não mudou a postura, isso não condicionou o jogo. Isso deu um gol a mais para os caras. Mas isso não condicionou o jogo. Os caras foram melhores. É uma equipe que está num momento e num estágio diferente. É um trabalho que está há mais tempo que do Vojvoda, tá consolidado há mais tempo, né? E tem jogadores melhores, com todo respeito, não tem como. Tem jogadores melhores para cada posição. Então, eu queria ouvir com você porque assim, de novo, eu não quero que todo mundo seja igual. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas é muito bacana se ouvir um treinador que, meu, eu não vou ficar me prendendo a esse tipo de coisa. Porque os problemas tem, a gente tem que falar sobre isso e a gente fala sobre isso aqui. E ele poderia usar isso como um dos argumentos, né? Eu não acho que é só por isso, mas ele poderia usar, pô, aquilo lá atrapalhou muito, de fato, mas, né? Mesmo agora, mesmo se a gente tivesse pedido só de dois, a gente fez um gol, né? Então, assim, não tem como ficar procurando por onde, né? Muito legal, cara. Assim, eu vou deixar uma moral pro Voivoda hoje, apesar de eliminado pelo Palmeiras. A gente vai ouvir o técnico Juan Pablo Voivoda, porque, cara, pra mim é a melhor coletiva da rodada. Assim, disparado. Eu não ouvi todas, tá? Eu, por exemplo, não ouvi do Paulo Turra ainda, mas assim, uma das melhores coletivas da rodada. Assim, disparado, disparado. Então eu queria ouvir com vocês, tentar passar rápido aqui, já, pô, quase 10 minutos só falando do porquê que eu ouvi o Voivoda, né? Vamos passar para as notícias esportivas, então. Todas as notícias do GE, tá? Do Globoesporte.com. Primeira coisa, né? Os jogadores nessa rodada eles protestaram e cobram que Lula vete parte da Lei Geral do Esporte, né? É uma lei que, ó, vou pegar o trecho aqui. Os jogadores consideram que ambos tratam de um retrocesso em relação ao que já havia em relação aos direitos trabalhistas, né? São dois parágrafos. Eles querem que sejam vetados os parágrafos 5º e 11 do artigo 86 do projeto, né? E aqui ele. Deixa eu pegar o trecho aqui. Caramba, mano. Tá tudo separado. Aí você começa a rodar aqui. Conforme a União dos Atletas, o parágrafo 5º do artigo 86 institui um fator de redução da cláusula compensatória, né? Criando um cenário que pode até mesmo representar um estímulo à demissão dos atletas. Isso aqui é um projeto
que já passou pelo Senado, isso começou no ano passado, né? E naquela época já houve protesto e agora passou pelo Senado e foi para a sanção do presidente da República. O parágrafo 11 contraria a interpretação corrente da Justiça Trabalhista, retirando os benefícios da estabilidade e das indenizações. Então é mais ou menos assim. Eu acho que eu não sei na íntegra, né, como é que estão esses artigos, mas é meio que assim, o clube pode demitir o cara e não tem que pagar todos os todas as devidas compensações e indenizações, né? Então, isso óbvio, né? Isso é uma porta para qualquer clube, pô, né? Posso mandar os caras embora, pagar a multa vai ter. Até porque você consegue amarrar os grandes jogadores, né? Os grandes jogadores, obviamente. Eles vão amarrar isso em contrato, né? Por mais que a lei permita, tal, vai ter no contrato lá, né? Assim, tem que pagar tanto, se atrasar, pagar tanto. Os contratos vão ser cada vez mais amarrados se isso acontecer. Só que o problema é para os jogadores menores, que não tem tanto currículo, né? Que tem que aceitar qualquer emprego. Qualquer emprego não, entre aspas, mas tipo, sei lá, tá acabando o contrato com o clube que eu tô sem um novo clube. E aí o outro clube lá que tá na zona do rebaixamento, a gente oferece 50 mil por mês sem multa rescisória. Aí o cara não tem muito o que fazer, sabe? Pô, vou ter que aceitar, mas se os caras me mandar embora antes, eu fico sem benefício, eu não tenho estabilidade. Eu posso jogar 2 meses e os caras entender que eu sou caro. É complicado, né? É muito complicado. Eu não sou muito a favor disso aqui, não. Sou muito a favor disso, não. Eu acho que, assim, todo mundo tem que ser resguardado, né? Como o jogador é um trabalhador. O jogador é um trabalhador. Então, foi assim, eu não sou muito a favor, eu sou totalmente contra, na verdade, né? Eu sou totalmente contra. É óbvio que, assim, para alguns torcedores que se vê numa situação, hoje, por exemplo, se pega o Corinthians, o Flamengo, que se fala em renovação de elenco. Para muitos torcedores, isso viria muito bem a calhar. Pô, como é que a gente vai fazer para tirar o vínculo do Marinho, né? Que está falando que está negociando com o São Paulo. Como é que a gente vai fazer para quebrar o vínculo com, sei lá, com o Davi Luiz, que fala que está tendo problema de vestir, problema interno entre Davi Luiz e Gabigol. Como é que a gente vai fazer para renovar o elenco do Corinthians, né? Tem jogadores muito velhos. Enfim, né? Para alguns jogadores talvez seja bom, mas cara, assim, é a vida do cara. Ele construiu esse legado pela história que ele fez. E se o clube aceita a pagar, se o clube oferece, aceita não, que o clube não é obrigado a fazer nada. Quem vai atrás do jogador é o clube. E se o clube propõe um contrato cara, quer desfazer o contrato, cara, faça um contrato melhor. Por isso que eu sou contra isso. Eu acho que a lei tem que garantir a estabilidade do empregado, que no caso é o jogador. Se o clube comete uma gafe, que o Corinthians, por exemplo, torcedor, quero quebrar o vínculo com o Luan. Cara, o Corinthians contratou porque quis, velho. O Corinthians fez um contrato absurdo porque quis. Na época que o Corinthians comprou o Luan, todo mundo falou, cara, esse contrato não é legal, cara. Assim, é uma aposta muito grande. É uma aposta muito grande, é muito dinheiro pelo Luan. E, pô, eu acho que eu praticamente 100% dos programas falou isso. Teve, obviamente, que tem muita gente, pô, vamos torcer, eu tô otimista, eu acho que vai virar, mas é muita grana, cara. É muita grana. Né? Então, assim, se o clube assinou, o problema não é do jogador. Né? O problema não é do jogador, o problema é do clube. E aí, o que os caras têm que. O que a lei tem que fazer é cobrar gestão responsável dos clubes, a custo de multa e indenização. Isso eles não fazem, né? Porque se eles querem o bem do futebol, que é clube menos endividados, né? Porque isso aí é um ciclo vicioso. Isso é um ciclo vicioso. Os clubes têm todos os benefícios de pô, tá devendo direitos trabalhistas. Não, tem um chorinho, sempre tem um chorinho. O clube sempre tem um chorinho. E não pode. Isso aí ainda permite que o clube ainda faça uma gestão ainda pior. Isso eu acho que vai contra ainda esse ideal de fazer o clube, pô, ter uma gestão responsável, ser responsável com os seus compromissos, né? Enfim, espero que o presidente ele tome uma atitude em favor dos atletas. Espero eu. Tá aqui a notícia sobre o Moisés, né? Moisés ele foi contratado por um time mexicano, o Cruz Azul.
maior venda do Nordeste, cerca de 24,5 milhões. A despedida foi nesse jogo contra o Palmeiras. Ele não jogou, né? Ele só entrou em campo ali para se despedir e tal, mas ele não jogou. E o Vojvoda fala sobre isso também, sobre a saída dele. Pô, é uma grana boa pro clube, grana boa, muito boa, né? Uma grana muito boa pro clube. E aqui a fatia, né? O Fortaleza vai ficar com 9% e a Ponte Preta com 1%. E o Cruz Azul comprou 90% dos direitos econômicos do atleta, tá? E aí, vai lembrar que o Fortaleza comprou 90% dos direitos econômicos do Moisés da Ponte Preta por 3 milhões de reais. Então, o Fortaleza pagou 3 milhões e vendeu apenas por 24,5 milhões de reais, né? Um belo negócio, um belo negócio. E aqui sobre Santos, né? O Santos que foi eliminado pelo Bahia nas penalidades. Falcão garante a permanência de Odair Helma. Demitir seria um equívoco, tá? E aí ele fala aqui, né? É um momento difícil, a gente entende. Tenho 50 anos no futebol. Conhece pouco, né? O Falcão. Paulo Roberto Falcão. Já vivi situações assim como jogador, treinador e agora como coordenador. A dificuldade não é uma novidade. Temos que ter, acima de tudo, tranquilidade. Não podemos pensar em demitir nesse momento. Na minha avaliação, como coordenador, demitir seria um equívoco, tá? Pro... Óbvio que existe uma pressão do torcedor e a eliminação ela incendeia, ela inflama ainda mais esse clamor do torcedor por uma mudança de comando técnico, mas pro Falcão falar isso, ele entende que internamente existe um bom trabalho em execução, em andamento. Não só na questão do aspecto tático, na gestão de grupo, mas do não só na questão do aspecto tático, mas na relação de grupo, né? Do quanto o Odair ele tem o respeito e o controle do vestiário. Imagino eu. Isso aqui é o Falcão, não é um cara, não é um empresário, um cara que caiu de paraquedas no meio do futebol. Como ele cita, o Falcão foi um atleta bizarro de um extraterrestre como atleta, né? O bizarro no sentido forte da palavra, né? Não do sentido ruim, sentido bom. Um cara, um extraterrestre como jogador, foi treinador e agora ele passou por várias fases, né? Então, assim, não é um amador. Ele não é um amador. Ele tem conhecimento de, cara, de todos os aspectos, assim, de você ver um treinador e entender se tem um trabalho bom ou não sendo feito. E imagino eu que o discurso dele é nesse sentido, de, cara, pode não estar dando resultado. E a gente atribui vários fatores a isso. Às vezes, pô, não é um dia legal, pô, não tem jogador para posição. Mas o trabalho nos bastidores eu acho que deve ser legal, deve ser muito. E o Odair, ele sempre foi muito respeitado por onde ele passou, né? Eu lembro das passagens pelo Internacional, pelo Fluminense. O Internacional acabou optando por não continuar, porque ele ficou com, depois do vice na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, foi ali que foi decretada meio que a saída dele, né? E ó como tá o Internacional hoje, né? Penando. Fazia bom trabalho com o Odair e acabaram optando pela troca, né? Você vê a situação agora. E o ano passado foi legal, obviamente, né? Mas assim, o Mano Menezes foi meio que caiu do céu, assim. Foi uma aposta, né? Porque até então, aposta eu não diria, mas até então o Internacional estava naquela pegada de contratar treinadores estrangeiros. O Mano Menezes foi meio que o Dorival para o Flamengo. Foi uma solução caseira para tapar o buraco, que acabou dando certo para as duas equipes, né? Para as duas equipes. E no Fluminense também, acabou saindo do Fluminense contratado para ir pro mundo árabe. Fez pouco dinheiro lá, imagino eu, né? Então, garantiu a aposentadoria. Super entendo, né? Então, eu sempre, desde que ele foi anunciado pelo Santos, eu torço para que ele consiga fazer um bom trabalho. Porque para mim sempre foi um bom treinador. Ele ainda não é um treinador vencedor, mas sempre fez bons trabalhos. E para a situação que se encontra o Santos hoje, não dá para falar em título, né, gente? Não dá para falar em título. Obviamente que assim, mais para frente, se consegue, né, a parceria ali com o dono do PSG, vem muita grana, consegue bons reforços. Aí você pode pensar, pô, aí você avalia o trabalho de forma mais criteriosa no sentido assim, pô, agora você está com um time razoavelmente bom. Agora você está com um time legal. E se não vier a resposta, aí você fala, pô, aí a gente já esgotou possibilidades, né? A gente já espremeu o limão o máximo que deu e não sai mais suco, né? Mais ou menos isso. Tá bom para os resultados da rodada? É...
Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Vou passar rapidamente pelo placar e falar de alguns jogos, tá? Algumas disputas de penalidades, Bahia e Santos, Corinthians e Atlético Mineiro, Internacional e América Mineiro, Botafogo e Atlético Paranaense, tá? Algumas vitórias, Fortaleza 1, Palmeiras 0, Cruzeiro 0, Grêmio 1. O Grêmio acabou passando aqui porque o primeiro jogo foi 0-0, né? Importante que esse jogo foi em Minas, o Grêmio venceu o Cruzeiro. E o Renato Gaúcho falou do Soares, falou que fez um sacrifício para jogar esse jogo e tal, né? O Palmeiras perdeu para o Fortaleza e já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0. Não precisava fazer muita coisa. Aliás, não fez nada nesse jogo o Palmeiras. Vou para esse jogo primeiro, né? O Palmeiras não fez nada nesse jogo. O Santos, vai falar do Santos rapidinho. Pô, o Santos conseguiu um empate no finalzinho do jogo, mano. Na Bacia das Almas, o Mezenga fez o gol, né? E cara, assim, foi muito. É aquele gol que você fala assim, virou, cara. Virou, o momento virou. Porque o Bahia tava ganhando num lance que foi um erro do Santos, na minha opinião. E aí o Bruno Mezenga faz o gol no finalzinho, né? O jogo já tava no desespero, foi todo mundo pra grande área, inclusive o João Paulo, né? O goleiro do Santos. E aí o Mezenga faz o gol. E, cara, quis o destino que todo ex-atleta fala isso, cara. O cara que faz o gol no jogo não pode. Ou, não, o que o atleta. É isso. O cara que faz o gol no jogo. Ou que marca um pênalti no jogo, ele não pode bater a cobrança de penalidade, né? E mais uma vez o destino foi cruel, cara. Impressionante, cara. O Bruno Messenga ele faz o gol que leva a disputa para as penalidades e ele perde a sua cobrança, cara. É muito cruel, né? É muito cruel. Aqui Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras jogou absolutamente nada. Só o Fortaleza jogou e mesmo assim sofreu para conseguir o seu gol. Até falei sobre isso ontem. De repente, o Fortaleza consegue fazer um gol com 5 minutos de jogo. Aí você começa a se animar. Aí você começa a acreditar na possibilidade. Termina o primeiro tempo, cara, tá 0-0. Aí meio que molhou. Você fala, pô, não dá, mano. O Palmeiras não vai ter como. E o Fortaleza tentando. O Palmeiras cometendo umas gafes. O Palmeiras mesmo cometendo gafe é um time dificílimo. O Palmeiras perdeu num jogo que o Palmeiras nem não quis jogar. O Palmeiras não quis jogar, o Palmeiras não jogou bola. Porque no entendimento do Palmeiras cara, assim, já estamos classificados. Então a gente vem para Fortaleza para fazer um jogo protocolar, na minha opinião, claramente se poupando. O time estava claramente se poupando. Foi com jogadores importantes, né? Colocou alguns titulares, mas para mim o time estava totalmente se poupando. Tentou fazer um jogo competitivo na medida possível, foi muito ruim, mas Fortaleza faz o gol e quebra a invencibilidade do Palmeiras. Um duelo importante, acho que é para dar moral para o Fortaleza, né? Assim, para as competições que agora segue vivo, né? Tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Sul-Americana. Isso abre calendário para o Fortaleza. Nunca é bom você ser eliminado de uma competição como a Copa do Brasil que paga muita grana. Nunca é bom. Mas por um outro lado, te abre calendário e te abre possibilidades, né? Te abre possibilidades. Cruzeiro e Grêmio, o Grêmio venceu, né? Sinceramente, honestamente, eu não acompanho muito esse jogo, então não vou falar, só vi parte da coletiva do Renato. Corinthians e Galo, cara. Corinthians e assim, quando começa o jogo é uma loucura, porque a gente já tinha falado sobre durante a semana, a gente vai vendo, vai sentindo o termômetro, né, de pô, como é que vai chegar as duas equipes. E até falei sobre isso ontem, assim, até pelo o momento do Corinthians virou, mas pela vantagem no placar, eu achava muito difícil o Corinthians passar, muito difícil. Foi difícil de fato, né? Porque foi nas penalidades. Mas eu achei que, cara, no máximo faria um gol, assim. No máximo faria um gol. A gente não tinha visto uma partida em que o Corinthians foi brilhante. Assim, foi uma partida absolutamente contundente. E essa também não foi uma partida absolutamente contundente, mas foi uma partida em que ela, cara, assim, pegou fogo esse jogo. Pegou fogo no bom sentido. Esse jogo pegou fogo, cara. Fogo, cara, o Corinthians fez uma partida assim. A gente, há umas duas rodadas, uns dois jogos atrás, eu ficava, cara, o que que acontece com o Corinthians? Eu não consigo explicar, cara. Eu não consigo explicar o que acontece com o Corinthians. É uma mistura de apatia, com, não sei.
falta de preparo, taticamente ruim, né? Então, assim, a gente fala, pô, fisicamente os caras não estão bem, o trabalho do Luxemburgo tático não é bom, o estado de ânimo dos caras não é legal. Então, assim, era uma mistura de tudo, era um time meio sem graça, meio não, um time totalmente sem graça. Faz um jogo legal com o Flamengo, já dá uma animada, vence o Fluminense, já anima um pouco mais. Mas como eu falei, não foi um grande jogo pra gente chegar nessa partida, nesse dia e falar, cara, o Corinthians vai virar isso. Só que quando começou o jogo, mano, o time absolutamente, como diz no jargão inglês, jargão popular, o time on fire. Né? O Corinthians estava on fire, e assim, no bom sentido e no mau sentido. Porque o Corinthians começou muito bem, pressionou o Galo, teve boas oportunidades, o gol não saía, aí a bola que bate na trave, o bumba meu boi, bate, rebate. Mas em dado momento do jogo, especialmente acho que no segundo tempo, o Galo foi para cima também, cara. E o gol não saiu porque o Cássio defendeu. Então, assim, o Everson teve que fazer grandes defesas? Teve. Mas o Cássio também teve que trabalhar legal. Então, e se o gol sai ali, né? A gente terminou o primeiro jogo falando, pô, 2-0 pro Galo ficou barato, porque o Galo teve chance de fazer mais gol. E nessa partida foi assim, 2-0 pro Corinthians ficou barato? Ficou. Mas o Galo sair zerado dessa partida ficou barato pro Corinthians também. Então foi um jogo que em dado momento foi uma trocação franca, sabe? Aqueles lutadores de boxe que nenhum se defende. Fica os dois dando porrada um no outro. Foi mais ou menos isso. Mas o Corinthians começou melhor. Foi como começou o jogo, foi, cara, a postura e o ambiente é diferente. A festa que o torcedor corintiano estava fazendo era absurda. É um absurdo, porque, assim, um barulho ensurdecedor. Se eu vi em qualquer transmissão das rádios, assim, meu, muito barulho, cara. Muito barulho. O torcedor corintiano tá de parabéns, fez uma baita festa. É, jogo de mata-mata, a mobilização ela é diferente. Isso naturalmente mexe de uma forma diferente com os jogadores. E contando com a participação do torcedor da forma como foi, cara, impressionante. E o gol do Roger Guedes é absolutamente. Não sei se é para Puskás, mas dá pra pôr na fila do Puskás o gol do Roger Guedes. Cara, bizarro o gol do Roger Guedes. Bizarro, mano. Bizarro. Bizarro. Teve erros do Galo? Obviamente que teve, mas, meu, o lance, ele é plasticamente incrível, assim. É incrível. Cara, é um dos poucos jogadores que na fase ruim do Corinthians a gente falava que o Roger Guedes, ele pode estar mal, pode ser, mas ele nunca se entrega. Ele nunca. É a mesma coisa do Flamengo. Se a gente olha o Flamengo, pô, o Flamengo tá mal, tá, mas o Gabigol nunca se entrega, mano. Ele nunca se entrega. Você vê que no semblante dele que ele tá incomodadíssimo com essa fase do Flamengo. Ele tem incomodado. E o Roger Guedes era a mesma coisa, né? Você viu alguns jogadores com a cara de mais de não sei, de mais ou menos. O Roger Guedes incomodadíssimo o tempo inteiro com a situação do Corinthians. Sempre indo para cima, sempre buscando, às vezes exagerava, às vezes não. A grande maioria das vezes exagerava um pouco. Ele dava uma corrida a mais, ele tentava um drible a mais, ele segurava muito a bola, não dava o passe. Às vezes, em vez de chutar, dava o passe. Ele estava exagerando até um pouco, mas ele nunca correu da luta, né? E foi, cara, uma disputa em que o Atlético Mineiro, o Kudê começou. Ele não começou, por exemplo, com o Hulk, né? O Hulk começou no banco. Então, assim, isso é a coisa, eu acho que mais que. A primeira coisa assim, que mais chama atenção, né? O Hulk começou no banco. Aí o Batalha tava no banco também. O Saravia tava no banco. E aí você fica, pô, o Kudê tá achando que já passou, né? O Kudê tá achando que já passou. E aí, time muito mal no primeiro tempo. O Corinthians, um abafo absurdo, tendo muitas chances de fazer o gol. Segundo tempo começa a entrar a cavalaria, né? Como diz o Vampeta. E aí o jogo vira meio que uma trocação franca, né? Os dois times se batendo. O Roger Guedes faz esse golaço, cara, uma pintura absurda do Roger Guedes. E levou para as penalidades. E nas penalidades é como muita gente tinha falado e eu até falei também, eu até falei aqui também. Se o Corinthians conseguir levar para as penalidades, pode ser interessante, porque o Cássio ele é pegador de pênalti, não tem jeito, né? E dessa vez ele pegou de novo. Então, assim, o Corinthians mudou muito assim a postura. Mudou muito a postura da equipe.
o Vanderlei na coletiva. Essa coletiva do Vanderlei foi legal, porque assim, uma coisa que você percebe do Vanderlei é o quanto que ele queria se provar. Ele não tem nada a provar pra ninguém. Ele fala sobre isso. Cara, eu tô no futebol há muito tempo, eu não tenho que provar nada pra ninguém, mas assim, cara, assim, na entonação dele, a sensação que eu tenho, assim, ele quer se provar, porque muita gente desqualifica o Vanderlei até hoje. E eu também falo, cara, pra mim o Vanderlei, ele é um treinador de certa forma ultrapassado, né? Porque não conseguia fazer uns bons trabalhos. E eu falei, pô, no Corinthians eu não sei, né? Mas assim, é um rótulo muito pesado, de fato, né? Eu concordo com isso, mas ele quer tirar esse. Você vê que assim, na forma como ele faz a coletiva, que ele quer tirar esse rótulo que ele recebeu, que ele não quis, mas ele recebeu, de ser um treinador ultrapassado. E, cara, assim, é legal de ver a coletiva, essa última coletiva do Vanderlei. Eu até queria ouvir, eu só vou colocar o Vojvoda porque realmente o Vojvoda ele vai para outro patamar, né, com a coletiva dele, tá? Internacional, enfim, sobre a decisão do Cudê, que vai ser muito questionada, né? Tem inclusive até um ex-presidente do Galo postou que a eliminação foi inteiramente culpa do Cudê. E a gente sabe que a situação financeira do Galo não é a das melhores, né? Para você simplesmente ser eliminado na Copa do Brasil. É uma grana que viria muito bem a calhar. Só que, cara, assim, não tinha muito o que fazer o Kudê, na minha opinião. Se tinha um jogo para poupar, era esse. Porque, assim, o jogo anterior foi contra o Palmeiras. Poderia ter poupado lá. Mas se ele vem com força máxima pro Corinthians, ele ia ter que poupar no jogo seguinte, imediatamente no jogo seguinte, que era o Cruzeiro. E aí, clássico não dá. É o primeiro confronto das duas equipes na volta do Cruzeiro da Série A. Para a Série A, né? Não dá para poupar nesse jogo. E aí na sequência tem um jogo de Libertadores que também é muito decisivo. É o último jogo do Galo em casa, jogando em Minas Gerais, pelo menos. Então, assim, é muito complicada essa gestão de qual jogo que eu vou poupar, né? Qual jogo que eu vou poupar. Porque seriam 3 jogos em sequência, né? O Corinthians, o Cruzeiro e o jogo da Libertadores, que eu esqueci quem é agora. Seriam 3 jogos em sequência. É complicado, né? É muito difícil. Eu acho que, assim, talvez ele pudesse ter poupado um pouco mais contra o Palmeiras, que foi um jogo muito intenso contra o Palmeiras. As duas equipes também foram para trocação. Foi um jogo difícil, o gramado também complicado. Talvez. E aí começado com um time titular no primeiro tempo do Corinthians, para dar um susto no Corinthians, né? Para não deixar o Corinthians ficar tão à vontade. Agora, o problema é o seguinte: agora que o jogo passou, é fácil fazer essa leitura. Para mim é fácil falar assim, pô, ele poderia ter poupado um pouco mais contra o Palmeiras, não ter ido para um jogo tão intenso, de tanta força física, e aí começar com os titulares contra o Corinthians ao longo do jogo, para assustar, né? Para mostrar para o Corinthians, ó, se vier para cima, vocês vão tomar e vão ser eliminados em casa, assim, vão perder em casa. Então é melhor aceitar o empate. E aí ao longo do jogo você vai tirando e poupa para o jogo contra o Cruzeiro, né? Agora é fácil falar isso, que ninguém imaginava que o Corinthians fosse jogar como jogou. O Corinthians foi valente, né? O Corinthians foi valente. Então eu acho que ele ficou assim, pô, vamos encarar o Palmeiras, a gente precisa estar bem no Campeonato Brasileiro, não podemos perder em casa. Fez um jogo legal contra o Palmeiras, vários erros, reclamação de penalidade do Hulk ali no lance com o Marcos Rocha. Entendo esse questionamento também, não vou discutir ele aqui, mas entendo a reclamação. E aí, pô, vai para esse jogo do Corinthians. Tô com 2 gols de vantagem. O Corinthians não estava jogando legal, mesmo contra o Fluminense, tá? Mesmo contra o Fluminense. Não foi um primor de jogo, gente. O Corinthians ganhou, mas primeiro tempo, por exemplo, o Fluminense poderia ter aberto o placar. Não, não o fez. Como o Flamengo também não o fez. Não teve, não foi competente quando teve a chance. Se tivesse sido competente, talvez o cenário fosse outro. Talvez o Corinthians tivesse com mais 2 derrotas na conta, mas não foi isso que aconteceu. Uma vitória muda o ânimo, muda o estado de espírito, a confiança ela é inflamada, ela vai lá para o alto e a coisa toda muda de patamar, né? Por isso que eu falei, se fosse na semana imediatamente seguinte ao primeiro jogo, eu acho que o Corinthians não tinha nenhuma chance de passar do Galo. Só que aí nesse meio do caminho teve, né, essa virada, né? Essa virada. Disse, pô, vencemos. Finalmente vencemos. E agora vence mais uma vez. Eu acho que, cara, falar que o Kudê foi o maior responsável, não tinha muito.
Eu, na minha opinião, assim, não tinha muito o que fazer. No planejamento, esse era o melhor jogo. Até em virtude dos resultados, esse era o melhor jogo para ele poupar. É óbvio que agora é muito fácil falar, pô, ele foi maluco, né? Ele foi louco, mas assim, ele foi na tendência, né? O que, que a gente tá vendo nos últimos jogos? Ah, um Corinthians que às vezes vai para uma abafa, mas joga mal, o time é caótico ainda, não tá bem organizado. Melhorou o momento, melhorou, mas assim, se a gente fizer certinho, não vai correr sufoco, não vai ter sufoco nenhum, né? E a verdade tomou um sufoco do caramba. Por isso que eu falo, agora é fácil falar, porque a gente já sabe o resultado. Mas até então, né, você olhar agora, pô, o Kudê devia ter poupado com o Palmeiras, podia correr o risco de, de perder em casa? Podia, mas poupa ali, não faz tanto esforço. E aí começa forte o jogo contra o Corinthians. Segundo tempo começa a substituir, poupa a galera pro jogo contra o Cruzeiro, né? Então agora é fácil falar, né? Agora é fácil falar, só que agora ele vai ter que fazer um jogo meio econômico com o Cruzeiro, não pode perder, porque já foi eliminado. O torcedor vai cobrar uma vitória. Agora complicou porque assim, ele entra de novo né, naquele famoso dilema. A gente foi eliminado. A gente empatou com o Palmeiras, a gente foi eliminado pelo Corinthians e não podemos perder do Cruzeiro. E depois tem um jogo de Libertadores, né? Agora mais uma sequência. Você vê como o futebol brasileiro é maluco, né? O Galo estava melhorando, estava vindo num bom momento, e agora, em questão de 3 jogos, pode voltar voltar para aquele inferno astral novamente, né? Do torcedor cobrar, pegar no pé, pedir a saída do Cudê mais uma vez, né? Porque, pô, eliminado pelo Corinthians. Se não vence o Cruzeiro e depois também não vence na Libertadores, cara, já volta de novo. Por isso que oscila muito, né? Por isso que a gente fala, pô, todo mundo vai oscilar, não tem jeito, né? Todo mundo vai oscilar. Internacional e América, cara, o Internacional tava ganhando por 3-0. 3-0. Mas e aí? É aquela coisa, assim, segundo tempo, o Inter cai muito, velho. O Inter cai muito. O América conseguiu achar um gol, o gol que precisava para levar para as penalidades. E assim, pô, cara, dá muita dó, mano. Dá muita dó, assim. É óbvio que eu fico nessa de, pô, o América tá numa situação difícil, não tá jogando mal pra estar nessa situação, no Campeonato Brasileiro, pelo menos, né? Só que, cara, assim, o futebol é muito cruel, velho. O Inter tá aqui, né? 4-5 nas penalidades. Cara, o Inter não perdeu nenhuma penalidade, na verdade. Não perdeu nenhuma penalidade. O Depena tocou 2 vezes na bola quando ele foi cobrar dele. Que ele escorregou, mano. Aí foi invalidado, né? A penalidade dele. Mas o Inter não perdeu penalidade, cara. E aí, pô, o futebol é muito cruel, velho. Você tá ganhando por 3-0, você tá se classificando direto. O América consegue um gol salvador, leva para as penalidades e quem termina comemorando no Beira-Rio é o time do América. Mais uma eliminação do Internacional em casa nessa temporada, tinha sido assim contra o Caxias no Gauchão, também no estádio Beira-Rio. Uma mobilização gigantesca da torcida, impressionante. Mais uma vitória do Internacional. Curiosamente, a terceira vitória consecutiva do Inter, né? Eliminado nas penalidades, mas curiosamente a terceira vitória consecutiva, né? E o Mano fala sobre isso na coletiva, cara, é complicado, porque a gente precisava mudar principalmente a parte mental dos jogadores, né? Então a gente faz uma reconstrução, ganha 2 jogos seguidos, e apesar de ganhar esse jogo, a gente é eliminado. Então a gente vai ter que começar a reconstrução mais uma vez, cara. Então, assim, você soluciona o problema, que é reconstruir. Reconstruir o quê? É mudar o estado de espírito, é mudar os níveis de confiança e o time voltar a vencer. Pô, viramos essa chave. O time ainda tá mal no segundo tempo. Fisicamente, o time tem um declínio muito grande, como acontece com o Flamengo. Tem um declínio muito grande. Mas a gente mudou já. Cara, assim, a parte psicológica tá ok. O time vai sofrer, mas vai suportar. Vence o jogo, eliminado nas penalidades. Agora tem que começar, porque ele vai ter que remontar o time mentalmente de novo, cara. É impressionante, cara. O futebol é muito cruel, mano. Muito cruel. E assim, é um paradoxo, né? Porque o América é terrível no Campeonato Brasileiro e avança na Copa do Brasil. Só que é cuidado, né? Cuidado. Porque eu falei e vou repetir. O fenômeno, não é nem efeito. O fenômeno Fortaleza não vai se repetir essa temporada, né? Não vai se repetir.
o trovão não cai duas vezes no mesmo... O raio, né? O trovão é só o barulho. É isso? Eu não tenho certeza. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, tá? Botafogo 1, Atlético Paranaense 0. Perguntaram pro Luiz Castro qual foi o maior problema da equipe hoje, né? As penalidades. Porque o time jogou bem, o time teve oportunidades, não foi efetivo, acabou perdendo. O Turra, eu vi um corte apenas do Turra, né? Ele elogia essa força do Atlético Paranaense nas Copas, né? De ser um time copeiro, e de fato é, tá? E de fato é. E o Luiz Castro até falou isso em coletiva, de que ele quer que o time do Botafogo se aproxime até do Atlético Paranaense nesse espírito de, cara, de ser copeiro, sabe? De ser copeiro, de ter confiança nesse tipo de decisão, de ser um time mentalmente muito frio, porque o Atlético fez um jogo econômico. Em dado momento ficou evidente que o Atlético entendeu que, pô, estão perdendo de 1-0, a gente estava perdendo de 2 no jogo da ida, viramos o jogo, agora estamos perdendo de 1. Fecha a casa, a penalidade está ok, a gente sabe que na disputa de penalidades a gente é um time muito sólido, muito consolidado, com competições internacionais recentes, decididas, né? E a gente tem do outro lado um time que voltou para a Série A recentemente, está se reconstruindo. Mentalmente é um time que não está tão preparado quanto nós, né? Então você vê que, dado momento, eu acho que a percepção que passou, o Atlético entendeu que aquele momento era assim, agora fecha a casa mesmo, vamos embora, né? Vamos embora, segura os caras, seguraram e passaram, né? Saíram classificados. Então o Botafogo, apesar da vitória, eliminado, o Inter também, apesar da vitória, também eliminado, o Corinthians conseguiu reverter um placar dificílimo, né? Dificílimo, e o Fortaleza, apesar da vitória, também eliminado. É isso, tá, gente? Vamos para a coletiva do Juan Pablo Vojvoda. Peço que você, que não é torcedor, e fica, pô, para que ele vai ouvir a coletiva do Vojvoda? Segura, gente. Ouve a coletiva do Vojvoda. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Por isso que eu trouxe aqui. Vale a pena demais essa coletiva do... O que é isso aqui? Vale a pena demais essa coletiva do Vojvoda. Vale muito a pena, tá? Então, deixar o convite aberto para vocês, primeiramente, tá? TV Leão Novibet, se inscreve no canal do Fortaleza, não só do Fortaleza, mas eu sempre falo de todos os clubes, tá? Deixa uma moral para a TV, você que é torcedor do Fortaleza e ainda não se inscreveu, você que é simpatizante do Fortaleza, imagino que tenham muitos, e eu também sou um grande simpatizante do Fortaleza, do grande trabalho do Vojvoda e da grande gestão do Marcelo Paz. Se você for fã do esporte apenas, a Paisana também curte, cara. Vale a pena. Uma equipe que faz um trabalho diferente, com um orçamento muito limitado e consegue ser competitivo. E deixa o like, né? Já vou deixar o like aqui. Eu tô tecendo elogios ao que falou o Vojvoda. Deixa seu like se você gostar. E vamos embora. Vamos sem mais delongas, né? Vamos ouvir um pouco do Vojvoda. Vojvoda, boa noite. Parabéns pelo resultado, pela vitória, pelo desempenho da equipe. Claro que não foi o que vocês gostariam, né? Mas eu te pergunto, tamanho dessa vitória, da importância, é difícil demais esperar o Palmeiras, poucas derrotas sob o comando do Abel Ferreira. E também te pergunto, foi a intensidade que você imaginava desde o início, que você realmente conversou com a equipe antes da partida, diante dessa dificuldade de fazer 3 ou mais gols de diferença? Bueno, buenas noches. En cuanto a planeamiento de juego, habíamos falado con jugadores que tenemos que enfrentar uno primero tiempo con inteligencia, sin hacer locuras, continuar en la partida, teníamos que continuar en la partida hasta último minuto, entonces hacer nuestro comportamiento en el primer tiempo. Eu acho que hicimos una boa primera parte, o primeras partes siempre son diferentes a segundas. Tivemos finalizaciones, adversario no teve finalizaciones en el primer tiempo, acho que no teve opción o de gol, ni tiro a Travis, no lembro tiro a Travis. O segundo tiempo hicimos lo que tenemos que hacer, tomamos más riscos, deixamos mucho más espacios atrás, mas tampoco o sufrimos. Imprimimos emoción al juego, en este campo nos contagiamos ao torcedor y torcedor ayuda ao time. Estamos unidos en eso y yo quiero primero parabenizar a mis jugadores por el esfuerzo, agradecer por el esfuerzo, agradecer también al torcedor por el apoyo, que vamos a necesitar mucho de ellos y vamos a responder como Chimi respondió hoy. Boa noite. Fala,
Falei com os jogadores, né? A gente tem que fazer o nosso jogo, mas sem fazer loucuras, né? Sem fazer loucuras. Porque ele sabe que o Palmeiras é um time muito bom na transição, né? No contra-ataque. Por exemplo, o Everton é uma peça-chave nessa transição do Palmeiras, de fazer o lançamento e pegar um atacante do Palmeiras em velocidade. O Palmeiras tem velocistas, né? Jogando na frente, tem pouquíssimos, né? Jogadores velozes. Deixa eu olhar aqui rapidinho os jogadores que jogaram. Por exemplo, o Rony, muito veloz. O Dudu, dispensa comentários. Entrou o Breno Lopes também é outro jogador de velocidade. Então, sem fazer loucuras, porque no começo do jogo o Palmeiras está, obviamente, mais fresco e tem mais velocidade ainda, né? O que ele falou, assim, um jogo que... Óbvio que o Fortaleza dominou e teve o controle das ações, mas eu senti o time do Palmeiras também bastante desinteressado, né? E você vê que, assim, mesmo o time do Palmeiras meio desinteressado, não tô nem tirando o mérito do Fortaleza, não, acho que teve os seus méritos também, mas o mesmo time do Palmeiras fazer um jogo muito apático, até meio desinteressado, você vê que é um time muito difícil, cara, é um time enjoado. Você pega o Campeonato Paulista, perdeu do Água Santa, fez um jogo horrendo contra o Água Santa, só que à medida que a temporada vai passando, os caras vão ganhando mais condicionamento. O time do Palmeiras fisicamente é o melhor do Brasil, talvez da América do Sul disparado. O time do Palmeiras fisicamente é uma máquina. Né? É uma máquina. É impressionante o trabalho físico que eles fazem. A gente fala que o Flamengo e o Internacional, por exemplo, estão sofrendo muito. O Palmeiras faz um trabalho assim. O Palmeiras está à frente dessas duas equipes em termos físicos. Assim, tá muito à frente. Tá muito à frente, né? E não só dessas equipes, a gente cita essas porque elas são equipes que no segundo tempo caem muito de rendimento e eu acho que está muito associado com a parte física. Agora, mesmo outras equipes, assim, o Palmeiras tem uma distância absurda em termos físicos, né? Uma partida sem inspiração, sem muita vibração, que o time já está praticamente classificado, então não tem aquela mobilização. Você vê que mesmo um time apático, o time está da diferença do início da temporada que eu tô falando, né? Do primeiro jogo do Campeonato Paulista, que foi uma das poucas derrotas do Palmeiras na temporada. O time chega num estágio físico e técnico, né? Assim, de entrosamento e de entendimento do jogo, que mesmo fazendo um jogo ruim, eles, sabe, tomou só um gol, cara. Tomou só um gol. Então, assim, é impressionante, cara. Por isso que é um time muito difícil de ser batido. Mas muito mesmo. E aí depois o Vojvoda também joga pra torcida, né? Parabeniza a festa, que de fato foi muito, cara, foi muito legal. E a torcida do Fortaleza dispensa comentários, né? As torcidas sempre faz uma grande festa no Castelão, sempre faz uma festa bonita. Priscila Moreira da Razão Tricolor. Voivoda, com a saída do Moisés, eu quería entender como é que você recebeu essa notícia e o que é que você pode falar dessa saída de um jogador tão importante do seu elenco. Bueno, es un jugador importante que se va a sentir su ausencia, mas es un negocio bom para o clube, para o crecimiento de o jugador también. Él estaba también con vontade de aproveitar esa oportunidade de sair a jogar ao exterior. Eu quería quería contar con él hasta fin de año, mas no fue posible. Y trabajar dentro del elenco tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición y que van a responder también. ¿Sí? Hoy jugó Guilherme, tenemos a Romarinho, Calebi, pueden jugar en esa posición. Y si trabajamos y estamos unidos, vamos a conseguir hacer crecer ao time sin Moisés também. Voivoda, boa noite. Aqui perguntado sobre o Moisés, né? Ele fala que tanto o Guilherme, que jogou, como o Romarinho, que entrou depois, eles podem fazer a mesma função. E o trabalho dele é esse, cara. Assim, óbvio que é a perda muito grande, mas agora tem que contar com a galera que tá lá. É como ele diz, assim, era uma vontade do jogador, cara, é uma grana importante, né? Se você dá para saber, né? Quando que você vai ter uma outra chance dessa na vida, né? Então é uma oportunidade às vezes única, né? Então o cara queria ir, o clube também, pro clube é importante, é muita grana pro clube, né? Então, cara, é um entendimento, sim. É óbvio que é uma perda, é como nesse momento você perder um jogador como o Moisés, que é importante no Fortaleza, é complicado e é ruim. Mas, cara, assim, era a vontade dele, se ele não fosse ia ficar meio com a cabeça de, pô, deixei passar uma chance legal na vida, né? Fazer um pé de meia, fazer uma grana legal, fazer um negócio bacana aí pro meu futuro e da minha família.
Então, acho que, cara, agora trabalhar com, como ele falou, com as peças que tem, com os jogadores que podem também cumprir esse papel, e não vai mudar nada. O trabalho do Vojvoda é um dos trabalhos mais bem consolidados do Brasil, e não vai mudar o jeito do Vojvoda, do time do Fortaleza, da atitude do Fortaleza. Luiz Lima, Rádio Assunção, estamos ao vivo. Daqui a praticamente um mês a janela abre. Não vão deixar para em cima começar a querer contratar. O que vocês estão planejando agora nesse período para contratações e em números e quantos? Eu compreendo que a jornalista e ao torcedor necessitem muito a informação de a ver quem vamos a contratar. Eu confio muito nos jogadores que tenho. Muito. En cada um deles. Los que vienen aqui van a ajudar. Eu não tenho dúvida de eso, mas estoy muy agradecido y voy a continuar exigiendo a cada uno de los jugadores que en este momento están en el elenco. Ellos hicieron una grande partida y ellos principalmente son los que van a ayudar de aquí a fin de año. Que van a venir jugadores, es posible, mas nuestra obligación ahora es o día sábado. ¿Sí? Vê que certamente ele tem um entendimento de que precisa de um reforço ou outro, mas o elenco que ele tem é esse é o elenco base. Pode vir jogadores formados, jogadores para compor o elenco, mas, cara, o Vojvoda sabe que esses são os jogadores principais. Quem vier, ele sabe que talvez serão raras exceções que podem chegar e já compor o elenco titular. Vai ser o Lucas Lima, por exemplo, não foi titular nessa equipe do Fortaleza. Então o Vojvoda sabe, pô, se vier gente, vai ser para compor o elenco. E vai ser para compor o elenco, o time, fazer parte do banco de reservas. Talvez raríssimas exceções. Por quê? Porque esses caras estão treinando há mais tempo, eles têm mais entrosamento, mais entendimento dos conceitos de jogo do Vojvoda. Quem vier vai ter que se ambientar, vai ter que se adaptar. Né? Então, esse é o time que vai até o final do ano, como disse o Vojvoda, e que bom que ele tem esse entendimento. Cara, esse vai ser o time base. Obviamente que vão vir reforços, e precisa de reforços, como todo mundo precisa. Mas esse é o time base, esse é o time que vai fazer a temporada do Fortaleza acontecer. E é bacana que ele esteja com essa cabeça, porque é muito fácil. Pô, como o Renato Gaúcho já soltou o verbo em uma das coletivas, pô, se não vier reforço, a gente não ganha título. Cara, ele não tá reclamando de reforço, cara, esse é o time base. Títulos nunca foi prometido. Sempre vai disputar, mas a gente não prometeu o título. Até porque competir com o Palmeiras, por exemplo, cara, é possível? Mas é um outro momento de uma equipe que está vivendo um outro momento, né? É muito complicado. Opa, peraí. Boa noite, Vojvoda. Agora com 2 competições, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, o time se despede de forma honrosa na Copa do Brasil. E agora a 3ª vitória seguida. Como é para um técnico administrar pequenos ciclos que acontecem dentro do calendário? Fortaleza passa um período vitorioso, passa um período sem vitória, depois volta a vencer de novo. Como esse sobe e desce na vida do treinador? Bueno, es con el equilibrio, sabiendo que este es nuestra vida, ¿me entiendes? Manter un equilibrio, manter una boa conduta tanto dentro como fuera de campo, manter nuestros comportamientos, manter nuestra humildad, manter nuestra exigencia también, más con equilibrio, ¿me entiendes? Queremos ganar todos los juegos y vamos a trabajar para hacerlo, mas somos conscientes de la realidad, ¿sí? Hoy hicimos una grande partida, acho que este mata-mata fue mucho jugando en campo de Palmeiras, fue ahí donde realmente ellos tuvieron la diferencia de 3 goles, es muy difícil, mas eu acreditaba, y si vuelta a acontecer, voy a continuar acreditando, como acreditó con el torcedor también. Eu escuté a ellos, a torcedores antes da partida, diciendo, eu acredito. Ellos acreditan porque o Chimi responde, mas tenemos que continuar con la misma humildad, con el mismo trabajo, y acreditar, ¿sí? Acreditar y trabalhar, ese es nuestro camino. Boa noite, Vojvoda. Fala aí, ele fala, pô, trabalhar, né, cara? Porque a gente perde, por exemplo, do Palmeiras, primeiro jogo 3-0. Mas tem que acreditar, velho. Tem que acreditar, tem que ir pra luta, né? Tem que ir à luta, não tem jeito. Então ele fala também do espírito do torcedor, que ficou, pô, eu acredito, pô, muito legal. Né? Ele enaltece isso mais uma vez, a participação do torcedor. E o trabalho dele é esse, cara. A partir do momento em que ele fala, pô, não dá. Então ele não é mais o treinador certo para não só para Fortaleza, mas para nenhuma equipe. Cara, pô, perdemos de 3-0, não dá mais, né? Não dá mais. Não.
Difícil, mas, cara, se a gente não acreditar, não vai ser o Palmeiras que vai acreditar que a gente vai virar, né? Aí é complicado. Você dá pro adversário o que ele quer, você tem que dificultar. Vai ser difícil, mas lutou, brigou, fez o que era possível. Como eu disse, são equipes que estão vivendo momentos muito diferentes, né? Boa noite a todos, parabéns pelo trabalho. Jorge Telmo, Rádio Voz da Fiel Tricolor. Voivoda, e sobre o Moisés, né? Vendido, será que daria para ele poder jogar hoje? O que não deu certo? E aí então deixa o exemplo de grande jogador aqui no Fortaleza? Sí, bueno, eu falei ontem con Moisés, falamos o preguntamos a él cómo estaba todo, él, de o cabeza o a pés, a ver si cómo estaba para jugar, cómo estaba para jugar 10 minutos, y bueno, él fue muy sincero, agradezco también todo tiempo que él esteve con nos, porque ayudó mucho a la gente, con goles, con esfuerzo, él también ayudó levantando a torcida, cada vez que... son diferentes jugadores. En su momento había acontecido con Pikachu, y él, Pikachu, bueno, o prefirió jugar. Moisés, en este caso, era una situación similar, más había otras cuestiones envolvidas en esa negociación, y bueno, yo siempre respeto la vontade de jugador. Entonces, Moisés, agradecer a él, el torcedor tiene que agradecer, o club recibe un beneficio importante en cuanto a lo económico, un jugador que vino de Serie B y ahora se va con una boa venda, yo creo que la mayor venda de fútbol nordestino, y bueno, eso también hace crecer a los clubes. ¿Me entiendes? Ahora, próxima venda, dice, bueno, escuta, acá tenemos una vara, una vara que Moisés se vendió a este precio, entonces hacer valer también a nuestros jugadores. Ele fala sobre a questão do Moisés, gente, assim, não tem muito o que perguntar, né? Porque o cara tá vendido. Ele falou, pô, eu até conversei com o cara e tal, mas por questão de negociação, eu não quis falar, mas assim, pô, o cara tá vendido. Existe o risco de quebrar, mano. E se quer, pô, você já pensou, cara? O cara tá vendido, ele se machuca nesse jogo? Não dá, velho. Não dá. Então, assim, não tem nem o que explicar sobre esse assunto, né? É o que falar, cara. É diferente. Se o jogador fosse do clube ainda, pô, o Moisés vai sair só no final do ano. Beleza. Mas não, velho. Ele já... e outra coisa assim, ele falou, pô, conversei com o cara, ele não quis falar, mas fica meio no ar. Pô, ele já não tá mais com cabeça, sabe, pra isso. Pô, eu tô com a cabeça lá. E ele até elogia, pô, ele teve a participação, chamou o torcedor. Então, eu também assim, que aí depois o cara faz uma partida, com todo respeito, uma partida de merda, e o torcedor fica, pô, já tá com a cabeça fora, e que não sei o que. Então, eu acho que é uma partida mais, pô, deixa o cara, né? Já foi negociado mesmo, tem o perigo de se machucar, não vamos correr esse risco, senão também é a vida do cara, né? É óbvio que é o jogo que é muito importante pro Fortaleza, mas, mano, é a vida do cara. Tipo, se ele se machuca, de repente, o Vampeta sempre fala, já vi muita negociação melar por causa disso, né? Então, de repente, o negócio vai pro prédio. Então, não tem nem como, né? Não tem nem como, assim, é totalmente compreensível. Ô, mister, por gentileza, 2 em 1. Primeiro aspecto, você, pela campanha que vem fazendo, o Fortaleza vai sofrer vem sofrendo o assédio de vários clubes com seus jogadores. Isso é uma preocupação sua com relação à sequência da jornada em 2023? E outro detalhe, o fato de ter ganho o jogo hoje, de perder 3-0, aquele pênalti que foi marcado de maneira injusta, deixa uma certa frustração no time do Fortaleza, na sua também? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es un orgullo también para todos, ¿sí? Que estén asistiendo, mirando a jugadores de Fortaleza, porque eso significa que Fortaleza está haciendo las cosas bien. Más vamos a defender nuestro patrimonio también. Vamos a defender a estos jugadores, somos los que tenemos, y tanto eu como diretoría o clube, hay una diretoría frente, eu estoy al frente de o primero Chimi, más o clube, ¿me entiende? No sé si pertenece a diretoría o pertenece a Voivoda. Recibimos un empréstimo, estoy por un momento, o diretoría está por un momento, eso tenemos que tenerlo claro, o club pertenece a torcedor, a que realmente hace mucho tiempo que está ahí, entonces tenemos que responder a ellos, ¿sí? Tenemos que responder a ellos, a torcedor, a que hace más de 20 años que está acompañando a club, que sufrió, entonces es nuestra responsabilidad, yo estoy aquí ahora, y voy a hacer todo mi melhor trabajo, diretoría también, más tenemos que acreditar que este club va a continuar creciendo con nuestro trabajo y cada uno en su sector. Só para... Quanto a... Ele vai falar do... Essa é a resposta que eu queria trazer para vocês, mas ele até na pergunta anterior, só para emendar com essa primeira resposta, com essa última resposta dele, ele fala, né, assim, pô, aí o Moisés também foi vendido,
negociação fantástica. Isso você põe um sarrafo, ele fala, você põe a vara, né? Você estipula um sarrafo. Cara, a gente chegou nesse valor. Agora o preço base, médio dos jogadores de Fortaleza é esse. Você não vai negociar o cara, pô, vamos negociar o cara, sei lá, ofereceram 10 milhões por alguém. Não, agora você tem uma régua maior. Você estipulou um sarrafo mais alto. Porque, pô, agora pro cara sair do Fortaleza, o Fortaleza já é uma marca mais valorizada. Não sai por qualquer valor, não sairia por qualquer valor já, mas você já coloca uma base mais alta, né? Já coloca uma base lá no alto. Então isso é bom pro Fortaleza também. Uma coisa que eu achei legal que ele falou é assim, a gente está aqui, eu tô aqui, a diretoria tá aqui, mas a gente é passageiro. O clube é do torcedor, né? E a resposta que tem que ser dada é pro torcedor. Cara, muito legal que ele tenha essa visão, porque assim, ele mostra que é um cara que não tem vaidade, mano. Não tô aqui para me consagrar. Óbvio que ele tem as suas vaidades pessoais e ele deve estar muito realizado com o que ele vem fazendo com Fortaleza, né? Senão não teria continuado, não teria renovado o contrato com Fortaleza. Mas, cara, assim, é importante ele ter essa visão de que, pô, eu tô aqui, eu tô de passagem. Né? Não sei quanto tempo vou ficar, mas eu tô de passagem. O clube já existia antes de eu chegar, antes dessa diretoria chegar. Tem torcedor que é torcedor há muitos anos de Fortaleza. Eu tô de passagem, né? É legal ele ter essa visão, né? De que, cara, eu tô aqui de passagem. Então, o clube é do torcedor. Acho que é muito importante isso, porque alguns jogadores, alguns treinadores, alguns dirigentes, às vezes parece que se esquecem disso, né? Parece que se esquecem disso. E é importante o Vojvoda falar sobre isso, porque tem muita gente que se acha mais que o clube. E não são, né? E não são. Deixa eu só voltar um pouquinho aí. Essa é a resposta que eu queria trazer para vocês, que o cara perguntou sobre o lance do primeiro jogo do Palmeiras. Vocês vão ver o que o Vojvoda vai falar e aí a gente fecha o podcast de hoje. Clube va a continuar creciendo con nuestro trabajo y cada uno en su sector. En cuanto a tercero gol de penalti, bueno, estamos hablando sobre una hipótesis, ¿me entiendes? Acho que el resultado en São Paulo fue muy fuerte para la gente porque hicimos una boa partida ahí. Yo analicé nuevamente esa partida y en dados también, ¿me entiendes? Jugando fuera de casa, en un campo como es Palmeira, hicimos una boa partida defensivamente, ofensivamente, tivemos boas comportamientos, más ellos hicieron 3 goles y la gente ni uno. Y bueno, eso marcó esa diferencia. Boa noite. Pô, como eu falei, mano, deixa eu rodar aqui para ele não ficar com a mão no nariz, né? No vídeo pausado. Ele poderia falar, pô, aquele primeiro pênalti foi escandaloso. Aquele primeiro pênalti dificultou bastante. Ele poderia falar isso, ninguém ia julgar ele. Mas a resposta do cara, mano. Pô, com relação ao pênalti, isso é uma hipótese, cara. Não dá pra ficar no si. A verdade é que, pô, eu analisei o jogo de novo, ele falou. Eu analisei o jogo de novo. A gente fez um baita jogo. Analisei não só taticamente, mas em números, né? Ele analisou tudo, cara. A gente fez um baita jogo, mas os caras fizeram 3 gols, a gente não fez nenhum. Né? No campo, pô, difícil. Jogo em São Paulo, gramado sintético. Ele falou no campo de Palmeiras, mas é por causa do gramado sintético, acho que ele quis dizer isso, né? Fizemos um grande jogo. Então, assim, não dá pra ficar também no campo da hipótese. Vou falar, pô, se não tivesse. Que eu acho que o que deve pensar também, pô, se os caras não fazem aquele gol, quem me garante que eu não ia tomar 3 gols também? O Palmeiras perdeu gols, perdeu chances naquela partida. O prejuízo poderia ter sido muito maior. Por isso que eu acho que ele não fica preso a essa ideia que assim, eu acho que cabe a discussão que o pênalti foi muito escandaloso. Pô, aquilo condicionou a partida. Eu acho que não condicionou, como eu falei depois daquela partida. Eu acho que não condicionou a partida. Porque o Fortaleza virou um time caótico depois daquilo, de pô, precisamos buscar o gol a todo custo, desespero, abafa, deixa muito espaço para contra-ataque. Não foi isso. Foi 2 times que continuaram jogando, foi 2 times que continuaram se agredindo. O Palmeiras foi mais eficiente, poderia até ter sido mais eficiente, e acho que até por isso o Vojvoda ele não se prende a isso, porque pô, eu avaliei a partida de novo. Nós fizemos um bom jogo, só que os caras fizeram 3, a gente não fez nenhum. E aí complica, porque você tem um saldo diferente.
essa é a resposta que eu queria trazer, porque assim, pô, a arbitragem cometeu uma gafe com eles. Cometeu uma gafe, na minha opinião, absurda. Cometeu uma gafe, pô, das últimas bizarrices da arbitragem, essa talvez tenha sido uma das maiores. Não a maior, uma das maiores. Acho que o torcedor palmeirense fique bravo. Uma das maiores, eu acho. Mas ele não se prende a isso. Porque foi, pô, ele analisou o jogo. Pô, não posso garantir que aquele pênalti. Isso aqui é uma hipótese, como ele falou. Não dá pra ficar na hipótese. Não dá pra garantir que aquele pênalti lá. Pô, o cara podia ter perdido o pênalti também. O goleiro podia ter defendido, né? O João Ricardo podia ter defendido. Não dá pra garantir, cara. Isso é hipótese. Fora que ele deve ter visto os números. Eu não tenho os números aqui, as chances claras de gol que o Palmeiras teve, que foram mais do que os 3 gols que o Palmeiras marcou. Teve mais. Teve mais. Então, assim, ele tem o entendimento que, pô, o Palmeiras também foi infeliz em lances que poderiam ter ampliado o placar. Por isso que eu não acho que condicionou o jogo. Foi um jogo bom, 2 equipes que buscaram o jogo, que se enfrentaram para valer. Para valer. Mas o Palmeiras, como eu disse, eu falei, eu volto a repetir. É um outro nível de maturidade que o Palmeiras atingiu. A partida em São Paulo, ela mostrou que são 2 boas equipes muito bem treinadas. Muito bem treinadas. Talvez os 2 melhores, os trabalhos mais bem consolidados do Brasil. Só que o momento é diferente, cara. Assim, o momento administrativamente falando, o Abel tem mais tempo, as ideias do Abel é mais bem consolidadas, os jogadores têm mais qualidade individual, e isso pesou nessa partida. Essa é uma partida que ficou, que a gente pode usar como base para mostrar, cara, isso é um time como Fortaleza, que é uma grande equipe, um baita trabalho, um bom elenco, bem treinado, muito bem treinado, só que aqui tá outro time que tá com o técnico há mais tempo, muito bem treinado, tem mais grana, tem mais jogadores de qualidade. Então, assim, se você pensar em termos administrativos, departamento de futebol, trabalho consolidado, são 2 equipes que se equiparam. Mas aí, cara, são detalhes ou outro que fica evidente que, pô, existe uma diferença aí. O Fortaleza tem um caminho para percorrer ainda. Tá no caminho certo. Mas para atingir o estágio do Palmeiras, que o Palmeiras chegou hoje, aí fica evidente a distância ainda. Eu acho que dá para chegar, mas é muito trabalho, é seguir consolidando, cara. É de um time que o faturamento do Palmeiras comparado com o Fortaleza não se equipara, né? Não se equipara. E isso implica necessariamente você ter os melhores jogadores à disposição, porque você pode pagar mais. Você pode pagar multas rescisórias mais altas. Isso te pesa. E nessa partida eu acho que ficou evidente. E o Vojvoda, eu acho que também, até pela resposta dele, ele tem esse entendimento de, cara, eu volto, pô, vamos pegar a resposta dele de novo. Comportamientos más defensivamente en un campo y en dados también, ¿me entiendes? Boa partida ahí. Eu analicé nuevamente esa partida y en dados también, ¿me entiendes? Ele falou, pô, analisei essa partida em dados também, né? Ele deve ter observado de novo, deve ter assistido mais de uma vez o jogo de novo. O comportamento tático e os dados, né? Quantidade de passes, acertos, chutes a gol, arremates a gol, chutes, oportunidades claras de gol. Ele deve ter revisto todas essas informações, né? Jogando fora de casa, em um campo como é Palmeiras. Jogando fora de casa, num campo como o do Palmeiras, né? Que é o gramado sintético. Então, cara, assim, pô, a gente falar da arbitragem, é importante a gente falar porque foi uma bizarrice. Eu acho importante falar, porque foi um lance bizarro que aquele famoso erro crasso da arbitragem, que o VAR deveria ter corrigido. Mas ele não se prende a isso, cara. Não foi isso que condicionou o jogo. Então, acho que com essa palavra do Vojvoda, eu já tinha falado, cara, para mim não condicionou o jogo. Porque não foi um Fortaleza que depois se expõe desesperadamente para buscar um resultado. Não, foi um time que continuou jogando e um outro time que foi fazendo gols e poderia ter feito mais. E imagino que o Vojvoda deve ter tido o mesmo entendimento de que, pô, se os caras fazem esse gol aqui, aí já era mesmo. Pô, se faz mais 2, pô, aí eu vinha com o time reserva, sabe? Então ele deve ter tido esse entendimento. E, assim, como eu disse, não tô falando isso para parar de falar da arbitragem. Mas não foi isso que condicionou o jogo, né? Como às vezes eu vejo muita gente ainda colocando isso, pô, isso condicionou o jogo. E eu já tinha dito naquela, para mim não condicionou. Porque os comportamentos continuaram os mesmos, tanto do Palmeiras quanto do Fortaleza.
Só que você vir com essa diferença no placar para jogar no Fortaleza, no Castelão, é muito pesado, né? É uma diferença muito pesada para reverter. Gente, é isso. Vou fechar por hoje. Agradeço a você que segurou até aqui. Ficou bem pro final mesmo, né? A resposta que eu queria trazer do Vojvoda ficou bem pro final mesmo, né? E eu trouxe para, cara, para quem não ouve muito Vojvoda, é a recomendação que eu faço, é ouvir mais. Que é um treinador que, pô, eu poderia reclamar da arbitragem, poderia reclamar do gramado sintético. Pô, o Abel não reclama dos gramados ruins, então eu vou reclamar do gramado sintético, então. Não deveria ser permitido o gramado sintético, porque o time tem muita vantagem. Não, ele não vai por essa linha. Ele vai por outra linha. Cara, foi um bom jogo. Só que a gente perdeu. Os caras fizeram 3, a gente não fez nenhum, como ele disse, né? Então, faço convite a você que ouve muito pouco o Vojvoda, faço convite para ouvir mais. Vamos para a agenda do dia rapidamente, né? Já passamos de 1 hora de podcast, mas aqui as 2 partidas remanescentes, tá? São Paulo e Sport, Flamengo e Fluminense, esse jogo vai pegar fogo. 2 equipes que não vivem um bom momento, Fluminense agora passando um momento de muita instabilidade, vindo de uma derrota para o Corinthians, e o Flamengo, cara, bastidores pegando fogo, né? Com a última da vez que existe um certo racha entre Davi Luiz e Gabigol, né? O que vai sair dessa partida? Impossível prever, na minha opinião, impossível prever. O jogo é imperdível, obviamente, né? Tanto São Paulo Sport quanto Flamengo e Fluminense. Só que o do São Paulo Sport, na minha opinião, tá muito bem encaminhado, tá? É isso, gente. Finalizo por hoje. Muito obrigado você que existiu até aqui. A gente vai acompanhar a rodada. Amanhã a gente está de volta com mais podcast, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado. Ótima quinta-feira para vocês. E até amanhã. Tchau.